we wake, hear the birds and see the sun, side by side. Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que é sobre a ayahuasca. Consagrei a ayahuasca e nunca mais voltei ao normal. E agora? Bom, pessoal, esses tempos eu estava olhando o TikTok e apareceu um vídeo de uma moça falando exatamente sobre isso. Falando que ela consagrou, que a parente dela tinha consagrado a ayahuasca e não tinha mais voltado ao normal. E eu fiquei um tanto quanto chocada com essa informação, mas eu vim dizer um negócio para vocês. Eu tomei a ayahuasca e também não voltei ao normal. E ainda bem, porque eu melhorei. A ayahuasca, na verdade, me transformou como pessoa, como ser humano. Eu me tornei uma pessoa muito mais com empatia. Eu comecei a observar muito mais as coisas com mais amor, com mais gratidão. Eu comecei a ser mais grata pela minha vida, pela minha saúde, pelos meus amigos, familiares. Eu realmente não voltei ao normal depois que eu tomei a ayahuasca. E eu dou graças a Deus por isso. A ayahuasca realmente transformou a minha vida. E, pessoal, quero dizer para vocês que, caso vocês escutem, eu já fiz um vídeo falando sobre as minhas experiências com a ayahuasca aqui no canal e eu recebi comentários de pessoas falando que dificilmente as pessoas falam bem sobre a ayahuasca, que a maioria das pessoas acaba não tendo uma experiência boa. E eu vou dizer para vocês que existem muitos fatores que podem influenciar isso. Primeiro, o lugar que você vai tomar. Por quê? Porque precisa ser um lugar de confiança, precisa ser com pessoas de confiança. A ayahuasca, pessoal, é coisa séria. Inclusive, no último lugar que eu tomei, foi em Blumenau, aqui em Santa Catarina, a mulher me falou uma coisa que é muito verdadeira. Ela falou o seguinte: quem toma ayahuasca tem que ter coragem, é muito corajoso, porque você vai bater de frente com coisas que você não imaginava que você tinha dentro de você, mas que você tem. Você bate de frente com o seu ego, com a sua raiva, com os seus problemas, com os seus medos. Você enfrenta esses medos e é realmente muito assustador, pois você sente essas dores, você sente essas angústias de uma forma muito mais forte, muito mais potente quando você ingere ali a ayahuasca. E eu fiquei um pouco chocada quando eu vi o negocinho de espirrar perfume, espirrou perfume, tá, gente? Se vocês escutarem um barulho estranho, é isso. Mas eu fiquei um pouco chocada com esse depoimento, porque eu fiquei pensando, nossa, mas por quê? Aí eu fui assistindo o depoimento, ela falou, mas é porque essa minha prima, eu acho que era prima, ela era depressiva e estava tomando remédios controlados. E eu fiquei pensando, tá, será que ela informou isso? Esse é o outro fator, pessoal. Não que você não vá poder tomar se você toma remédios controlados, mas você precisa informar as pessoas que estão te dando a ayahuasca, porque elas vão te dizer, agora no momento eu indico você primeiro fazer terapia para depois voltar e tomar a ayahuasca. Tem uma série de coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque todas as coisas que a gente vai ver consagrando a medicina, elas são fortes. Então, às vezes, a gente pode ver algo que a gente nem esperava e aquilo pode machucar tanto que a gente vai ficar pior do que melhor. Então, existem momentos da nossa vida que a gente não deve consagrar a ayahuasca. E hoje eu já tenho esse entendimento. Então, existem fases da minha vida que eu estou mais para baixo, que eu estou muito mais reflexiva, que eu estou muito mais assim, não depressiva, mas mais triste com certas situações, eu evito tomar. Porque eu sei que aquilo pode me machucar muito mais do que curar. Então deve existir esse equilíbrio.
tá, pessoal? Importante, sempre informe sobre remédios que vocês tomam, sobre todas essas questões, tá? E escolham um lugar de confiança. Eu falei sobre isso no último vídeo que eu fiz e vou repetir. Escolham pessoas de confiança, pois a ayahuasca é coisa séria, é coisa seríssima, gente. Você realmente vai estar em um momento somente você e seus medos, suas angústias. Você precisa estar com pessoas que vão te auxiliar caso você precise. Inclusive, no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre uma experiência que eu tive de um parto e que eu faleci no parto. Eu senti essa dor, eu senti essa angústia, mas eu estava feliz apesar de tudo porque eu tinha minha filha nos braços. E aquilo, quando eu meio que voltei, eu falei para a mulher que estava ali consagrando, né, que ajudou a gente a consagrar, eu falei, nossa, aconteceu isso. Ela me falou, ela me explicou muito certinho que às vezes é um medo projetado que eu tenho. Não quer dizer que vai acontecer isso, mas é um medo que eu tenho. E eu parei para analisar e realmente fez muito sentido. Eu sempre tive muito medo de injeção, de médicos, né, dessa questão de hospitais. E talvez isso faça com que eu não consiga às vezes ter filhos porque eu tenho medo. Tenho medo de passar por esse processo, tenho medo de passar por um processo de dor, de ter que sofrer ou de algo assim. Então eu acabo meio que me fechando para essas possibilidades. Claro que é algo que eu já desenvolvi bastante, hoje eu já não tenho mais tanto medo. E a ayahuasca abriu muito os meus olhos com relação a isso, porque me fez perceber que eu tinha esse medo projetado e que fez total sentido para mim. A ayahuasca, ela não é, eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Ela não é gostosa de tomar, então assim, não vai viciar. Vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão ficar viciados em ayahuasca, é impossível. Tanto que assim, ó, desde eu tomei a última vez foi lá em setembro de 2022 e até o momento eu não tive mais vontade de tomar, até porque muitas vezes você vai passar por um processo tão doloroso, tão sofrido, que você vai querer um pouquinho de distância por um tempo, mas assim, vocês podem ficar tranquilos que a ayahuasca realmente não vicia, tá, pessoal? A ayahuasca, ela não é viciante porque ela realmente não é gostosa e você pode passar por um processo tão doloroso que você não vai querer ver a ayahuasca assim por um tempo. Hoje eu fico encantada assim porque já existem muitas medicinas que estão sendo oferecidas além da ayahuasca. Hoje já tem, por exemplo, o cacau, tem outras medicinas também que eu já ouvi falar, que são medicinas feitas com cogumelos. Tem muitas opções que são bem interessantes e você pode se orientar, né, também com relação a isso. Porque às vezes você não precisa já de cara tomar, por exemplo, uma ayahuasca. Às vezes existe outra medicina que vai te ajudar também a abrir os seus horizontes, ampliar a sua visão, né, para você de autoconhecimento. Mas você precisa se informar com pessoas de confiança também, tá, pessoal? Que hoje realmente já existem muitas dessas medicinas naturais que são oferecidas. A ayahuasca, ela realmente é muito interessante, inclusive quando eu tomei com um casal que eles eram de Tijucas, hoje eles são de São Francisco, eles explicaram que a ayahuasca, ela estava tendo estudos até para a cura do Alzheimer e outras doenças. Então a ayahuasca realmente é algo assim que cura, né? Tem um alto poder de cura. Se você parar para pensar no passado, realmente os índios, no passado não somente, ainda existem índios que vivem em áreas isoladas, inclusive é meu sonho, gente, ir para a Amazônia para poder vivenciar essa experiência de consagração de ayahuasca com índios mesmo, mas assim, você vai para lugares, os índios vivem em lugares isolados, se eles ficam doentes, eles não têm tempo para ir até um hospital para buscar ajuda, então eles realmente buscam ajuda nas medicinas naturais. Eu também tive a oportunidade de participar do Temascal,
que é como se fosse, como é que eu posso explicar para vocês? É como se fosse um forno, é aberto um buraco no chão, você vai entrar, e é uma cabaninha bem pequena, você vai entrar ali dentro e vai ficar ao redor desse buraco. Dentro desse buraco serão colocadas pedras quentes, pedras de fogo, assim mesmo, pedras quentes, e é jogado água. E essas pedras, elas soltam aquele vapor e é como se fosse uma sauna de cura. É impressionante, pessoal. Quando eu tive a oportunidade de fazer o Temazcal, eu passei assim, eu tenho a mania de passar Nelsoro no meu nariz, só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiquei uma semana sem passar, porque realmente é um detox, limpa todas as impurezas e ajuda demais esse processo. O Temazcal para mim foi fenomenal e também, claro, a Ayahuasca, que eu já consagrei 5 vezes, se eu não me engano. Cada uma teve as suas particularidades, porque depende muito do momento que você está na sua vida, mas todas elas me trouxeram respostas de algo que eu estava em dúvida. Então a Ayahuasca, ela realmente te traz muitas respostas, se você estiver preparado, mas você precisa abrir a sua mente, porque teve momentos que eu postei sobre a Ayahuasca no meu Instagram. Agora, hoje em dia, eu quase não falo sobre esse assunto por lá, porque eu percebo que existe ainda um certo preconceito. Mas teve uma pessoa que, inclusive, eu até bloqueei ela, porque ela me mandava que eu não era de Deus, que isso não era certo, coisas bem ruins, assim. E daí eu peguei e bloqueei. E eu fiquei pensando, nossa, por que eu não sou de Deus, se quando eu consagrei a Ayahuasca, eu tive uma conversa com Deus, e foi um momento, em uma das minhas consagrações de Ayahuasca, eu tive uma conversa com Deus e ele me falou o seguinte: eu sempre estive aqui por você. E era um momento que eu estava distante de Deus. E foi depois dessa Ayahuasca que eu vi um senhor que eu sabia que era Deus, e ele falou isso para mim, eu voltei a me dedicar mais a Deus, a estar mais com Deus. Então, assim, existe muito um pré-julgamento de pessoas que não conhecem a medicina, porque depois que você conhece, você sabe o quanto ela é incrível e o quanto ela pode ajudar na sua vida. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Our fears are done. All the good times just begun.